Bom, vamos lá. Uma coisa é a importância que o Supremo teve historicamente na defesa da democracia, especialmente nos últimos anos. Tudo isso tem que ser reconhecido, aplaudido, então eu assino embaixo essas palavras de elogio ao STF nesse sentido. Ponto parágrafo, outra linha. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã começa tudo de novo. É como se a Carla fizesse uma cobertura espetacular de um determinado evento, aplaudida pela redação, mas no dia seguinte tem que estar aqui às 7 da manhã do mesmo jeito. Não ganha privilégios, né? Você é tão bom quanto a sua última matéria, você é tão bom quanto o seu último trabalho, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alguém poderá dizer, em relação ao Código de Conduta, já existem leis, já existem freios, basta que os ministros os sigam. Bom, a questão quem decide a respeito da aplicação dessas leis são eles mesmos. E os freios existem, mas não estão sendo acionados. Se estivessem, o ministro não teria subido no jatinho de um empresário se colocando numa situação constrangedora ao lado de um dos advogados do Banco Master. Se houvesse, ministros não organizariam eventos na Europa para discutir o Brasil. Analisar o Brasil a 5.000 quilômetros de distância do Brasil, com trocentos patrocinadores, todos eles com interesses em decisões do Supremo. Houvesse, não seria celebrado um contrato em que há um óbvio conflito de interesses envolvendo a esposa de um dos ministros com um dos bancos, com o próprio banco que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as regras estão aí, mas elas têm de ser seguidas. Então basta que elas sejam seguidas. Isso me faz lembrar uma comparação aqui. O Megali vai comparar ministros do STF com políticos corruptos. Não vou. Não vou, tá? Já digo isso de antemão. Quando o Brasil discutiu, ali na década nos anos 2000, Sheila, a lei da ficha suja. Não, mas basta que o eleitor não vote em políticos corruptos. Né? Tá aí, o poder de decisão é do eleitor, basta que ele não vote. Se o eleitor tiver informação... Não é assim que funciona. O político corrupto continuava tendo poder nas mãos, continuava tendo verba eleitoral para organizar a própria campanha. E, de novo, não há comparação aqui entre os personagens, tá? O ministro do STF e o político. São dois casos que servem como paralelo para mostrar que nem sempre dá para confiar no bom senso e na boa vontade de indivíduos. Às vezes precisamos de ações afirmativas. A lei da ficha limpa foi uma ação moralizadora e afirmativa. O Código de Conduta, ele pode ser redundante em alguns pontos, sem dúvida ele é. Não se deve aceitar presentes. Jura? A questão é que eles aceitam. Então, é uma lembrança a mais para o brasileiro e principalmente para o próprio ministro de que aquilo não é permitido, de que aquilo não é aceitável. Aliás, não há punição, né? É apenas um código que pode não ser seguido. Mas isso vai gerar pelo menos um constrangimento. Será que vai gerar, Megali? Esse é o meu ponto. Porque assim, quando a gente fala, por exemplo, de aumento no judiciário, que os caras aumentam os próprios salários, a gente fala aqui do estouro do teto, constitucional. Aí o que eles respondem? Não é ilegal. Não é ilegal. Não é ilegal. Não é ilegal. Os penduricalhos é isso. O argumento virou não há ilegalidade nisso. E ninguém se constrange. Mas essa palavra tem mais peso na boca do ministro do Supremo. Eu não me lembro de um ministro do Supremo argumentando um mal feito qualquer com essas palavras, porque eles nem argumentam. Eles nem argumentam. Eles fingem que não viram. E às vezes partem pra cima de quem foi lá e expôs, né, a viagem. Eles não sentem necessidade de dar explicação. Talvez com esse código isso gere um constrangimento a mais, porque vai estar bem delimitado e delineado ali o que não se deve e não se pode fazer, para que a imprensa fale, olha aí, esse ministro é o primeiro a não seguir o código que foi aprovado pelo próprio STF no seu artigo 4, 10, 15, sei lá quantos vão ter. São 10, né? Como 10 mandamentos. Pelo menos você cria esse constrangimento. É uma ação afirmativa, moralizadora, que não terá efeitos reais, né, práticos, mas que pelo menos servirá como uma lembrança ao ministro e ao magistrado de uma maneira geral, porque afinal de contas o exemplo vem de cima, de qual é uma conduta razoável e aceitável, porque nós estamos vendo exemplos de que o que temos aqui como freio não tem funcionado e tem gerado muita desconfiança e desgaste para o próprio Supremo. São medidas que protegem o Supremo dele mesmo
dele mesmo. Né? Às vezes é bom a gente apertar alguns parafusos, né? Trocar o óleo, para garantir que a máquina continue funcionando. E, de novo, uma coisa foi o papel importantíssimo do Supremo na defesa da democracia. Outra coisa são as ações que dizem respeito à conduta dos próprios ministros. Ninguém é super-homem no Brasil. Ninguém tem direitos que os outros não têm. Temos um artigo que protege a igualdade entre os indivíduos, apesar de muitos fingirem que ele não existem. Então é isso, tá? Não será algo que vai revolucionar a história do Supremo, tem muita coisa ali que, sem dúvida alguma, será redundante, mas me parece um lembrete importante daquilo que se deve e daquilo que não se deve.